E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar e estamos no capítulo 45 e continuamos no capítulo 45, né, no campo da música, em que no programa passado conversávamos sobre que o que o Lisas comentando, informando, né, instruindo o André Luiz e a todos nós, falando do noivado, que o André ficou surpreendido que tem noivado no plano espiritual. Tem sim. Compromissos assumidos na espiritualidade são muito mais bonitos, porque realmente falam de coração para coração. Não é? É a essência do que você está vendo ali, que realmente você tem. E aqui na Terra, muitas vezes, nós temos o véu tem o véu do esquecimento, né? E nós temos assim a roupagem, que às vezes engana, né? Engana nós mesmos, imagina o outro. Mas ele fala sobre isso e continuando, ele diz dos desastres dele, do pretérito, né, da imprevidência dele, que é de quase todos nós, falta de controle de autodomínio com relação à liberdade que a sociedade do planeta Terra, de um modo geral, dá ao sexo masculino, fazendo dessa liberdade uma libertinagem, uma escravidão, uma escravização, vamos dizer assim, com relação à mulher. Comentamos sobre isso e ele adiante fala muito interessante, dizendo que até agora, a favor das mulheres, elas tiveram que passar por disciplinas muito rigorosas. Aí nós comentamos que é interessante quando ele fala que a favor da mulher, ela passou por disciplinas rigorosas, porque isso fortalece o espírito. Não é? Sempre é assim. A resignação passada numa prova, numa expiação, ela só faz fortalecer o nosso espírito. Só. E isso é tido, a gente vê heroínas aí, ainda escondidas, né? Eles não sabem, mas sempre as tivemos. Lembramos dessas heroínas em alguns romances psicografados por Francisco Cândido Xavier. O caso de Lívia, de Célia, de Alcione, e de Abigail, Luiz, e né? Finalizamos também. Também tem. E também Maria de Nazaré, aquelas que acompanharam Jesus até a extrema crucificação, até o extremo sacrifício dele na crucificação. E falamos também da grande transformação da história do Evangelho de Jesus, que foi de uma mulher, para quem ele aparece, primeiramente provando para todos nós a continuidade da vida na sua ressurreição, que foi para Maria Madalena. E aí é isso. E finalizamos comentando o que ele diz também. Ele nos informa que só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Tereza comentou sobre isso, que os espíritos nos informam, porque parece um paradoxo, mas não é. É uma conclusão lógica, porque se obedecermos a Deus, ficaremos livres, sim, mas livres das paixões inferiores, dos vícios. Quando a gente fala em vício, não é só a drogatização de um modo geral, é qualquer vício, vício da maledicência, vício da reclamação, pula essa parte, da reclamação, não é? Vícios de todos os matizes, todos, né? E aí, se a gente obedecer a Deus, a gente fica, na medida que a gente obedecer, vamos ficando livres disso, até chegarmos à condição de espíritos superiores e espíritos puros que seremos um dia. E é isso, nós lemos sobre isso e agora nós vamos continuar. Parágrafo 20. Contudo, isso. Lembrando, gente, acho que eu tinha anotado aqui, lembrando que eles estão num parque da música. E isso aqui, todo esse capítulo aqui, a gente pode resumir em a seguinte frase: aproveitamento do tempo. Eles estão lá, tem músicas,
né, regionais, músicas clássicas, já falamos sobre, vamos falar mais sobre a música. Então tem toda, mas eles estão aproveitando para o ensinamento para o André Luiz e para todos nós, né? Então, continuando. Contudo, indaguei. Tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Então, o André Luiz está perguntando, ele está dizendo que está noivo e tal, mas os seus planos na Terra, como é que fica, né? É como se ele perguntasse, será que você vai cumprir o que está prometendo? Está mais ou menos embutida aí a pergunta, né? Aí o Lísias responde, nem podia ser de outro modo, explicou ele pressuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Então vamos parar só um pouquinho aí. Ó. Ele diz assim, ó, claro que eu tenho planos, eu preciso enriquecer o patrimônio das experiências. O que é enriquecer o patrimônio de experiências? É aprender. É o aprendizado. E na pergunta do Livro dos Espíritos, a gente sempre lembra, porque isso é uma necessidade nossa de raciocinar, sempre com isso. Na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, deixa eu só abrir aqui, 132, Kardec pergunta assim, qual é o objetivo da encarnação? Porque o André Luiz está perguntando. Você tem, né, planos para quando reencarnar? E aí os espíritos respondem a Kardec, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então a encarnação, gente, é uma imposição para que nós cheguemos à perfeição. Então a gente não vai chegar à perfeição sem encarnar. Existe a evolução no plano espiritual no raciocínio, lógico, que é o que o Lísias está fazendo, que o André Luiz está fazendo, que a dona Laura está fazendo, que o Tobias está fazendo, e etc., que os ministros também do nosso lar estão fazendo, todos eles. E é uma coluna de transição, uma coluna que estão ali temporariamente para reencarnar. Mas tem que ter encarnação. Na encarnação é que ele vai evoluir. Aí a resposta continua dos espíritos. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então as vicissitudes são necessárias. As vicissitudes inerentes a cada um, a situação de cada um. No caso aqui do Lísias, ele já está falando, mais ou menos, entre outras coisas que ele vai ter que passar, é por essa situação aqui do machismo, vamos dizer assim. Que ele já errou muitas vezes, ele mesmo falou. Ele vai ter situações que ele vai poder exercer esse machismo e não fazer. Porque a prova está aí, não é? Ele vai poder exercer isso. E aí é só mais um pouquinho da resposta dos espíritos. É assim, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Ó, os espíritos corroborando aqui o que eles estão dizendo aqui no livro Nosso Lar. Corroborando as ordens de Deus. É o obedecer a Deus da liberdade. É nisso que é a nossa finalidade de encarnar. Certo? Sim, a gente encarna, como o Marco falou, para evoluir, e nisso a gente vai aprendendo a distinguir o mal do bem. E junto com esse trabalho de aprimoramento, a gente vai resgatando lá as nossas dívidas. No livro Os Mensageiros, o André Luiz vai explicar para a gente que lá em Nosso Lar existe no Ministério do Esclarecimento locais, pavilhões, onde existem escolas para aqueles de nós que falimos em determinadas áreas podermos reaprender para reencarnar e não cometer os mesmos erros. Então, quem tiver interesse é no capítulo 13, eu vou ler só um trechinho. O Vicente, que é um amigo dele, médico, que o acompanha nesse livro, na primeira parte, fala assim para ele: você já visitou a dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Também temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas
e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. E nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem os seus problemas, né? Então aí o André Luiz, é engraçado que o André Luiz falou assim, mas a gente é médico e não está lá nesse instituto aprendendo. Aí o Vicente diz para ele, meu caro, o problema é que nós não só falimos como médicos, nós falimos como seres humanos. Então, antes de falirem como médicos, eles faliram como seres humanos. Por isso eles não estão lá ainda, eles estão aprendendo de outra maneira. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Que todos nós reencarnamos para evoluir, sim, não é? Para melhorar o nosso conhecimento, para trabalhar as nossas virtudes esquecidas e na espiritualidade superior, nas colônias superiores, existem centros educacionais que vão ajudar, né? Vão reavaliar e de alguma maneira fazer uma reciclagem no nosso comportamento. Então, como a gente viu aqui, lá no Ministério do Esclarecimento em Nosso Lar, existem esses centros educativos. Então, se você falhou na paternidade, vai aprender a ser um pai melhor. Falhou na maternidade, vai aprender a ser uma mãe melhor. Falhou na sua profissão, vai aprender a ser um profissional melhor. Mas como a maioria de nós fale quase em tudo, né, em todas as linhas, a gente vai ter que viver trocando de curso educativo, né? Então, por isso que o Lísias está dizendo para ele, olha, claro que eu tenho que reencarnar, eu tenho, como ele colocou ali, as minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes, quer dizer, então ele, o Lísias, como nós, tem dívida em várias áreas, área afetiva, área da maternidade, da paternidade, área profissional, área como cidadão humano. Então, é isso que ele está mostrando para a gente, e é bonito ver que os espíritos superiores, eles nos ajudam constantemente. Quando eles criam esses cursos no mundo espiritual, né? E quando a gente se predispõe a frequentar esses cursos, só nós saímos beneficiados, muito mais do que quem está monitorando, né, ou dando as aulas. Com certeza, nós somos os mais beneficiados. Então, o Lísias vai voltar com a Lacínia e vão, né, como ele vai dizer agora, né, Marco? Eles vão casar. Agora vem uma coisa muito interessante. Olha, ele diz assim, Lacínia, é aqui, né? Lacínia e eu fundaremos aqui dentro, em breve, nossa casinha de felicidade, eu já ia falar da felicidade, de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Então, eu fiz as contas, deve ser 1970. Tereza já está fazendo quantos anos eles têm agora. Mais ou menos, né? Porque se é 39 mais Deus. 30, né? 40 mais 30, 70. Fofoqueiro. Casou, chegou, reencarnou, né? Pelo jeito, em 70. Já quer saber onde que eles casaram, qual igreja, onde que foi. Se teve festa. Então, o que ela está dizendo? O que ele está dizendo aqui, ó? Eu e a minha noiva fundaremos aqui em breve nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Então, eles já estão um tempo lá no nosso lar, já um bom tempo, trabalhando, e eles vão ter oportunidade de ter lá uma casa. Aí, a gente volta no capítulo 22 do livro Nosso Lar, que é o bônus hora. Lembrando que o bônus hora, exatamente no 22, tem a história da Dona Laura, que é a mãe dele, falando assim, lá no final do capítulo, recordemos aqui, aproxima-se o tempo, Dona Laura falando, a mãe do Lísias, do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas no meu quadro de economia pessoal. Não posso, olha o que ela vai dizer, não posso legá-los à minha filha que está a chegar. A Tereza, porque esses valores serão revestidos ao patrimônio comum. Então, quando o Lísias fala aqui que vai fundar
o lar dele de felicidade, a casinha, ele não tem escritura em cartório, oitavo ofício, ITBI, essas coisas, não tem isso não. Ele vai fundar um lar de felicidade. A casa não é dele. Quando ele reencarnar, ela vai para o patrimônio comum. Como está aqui, ó. Aí, continuando o que a dona Laura diz, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder, aí sim, a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, porque ela vai ter que trabalhar para ter a dela. Se ela não quiser trabalhar, não tem. O bônus hora é isso. E é como você trabalha também. A gente estudou isso anteriormente. Aí ela continua. Assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa coluna espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Porque ela pode falir. Porque ele também pode falir. Nós estamos vendo aqui promessas. Nós estamos lendo promessas. Né? Promessas sinceras, inclusive, de sinceridade. Ele quer se melhorar. Ele já falou que ele já faliu várias vezes. Teresa leu ali no livro Os Mensageiros, né? E temos lá no livro Os Mensageiros relato dos médiuns falidos, que prometeram, que estudaram anos e anos na colônia Nosso Lar, como em inúmeras outras colônias que têm estudos o tempo todo. O problema é quando a gente encarna. E aí a pergunta, novamente, do Livro dos Espíritos que a gente leu. Da necessidade da imposição da encarnação, porque é aí que nós vamos provar para nós mesmos, não para Deus, porque Deus já sabe se a gente vai errar ou não, a gente que não sabe. É como aquele raciocínio, gente, da prova da escola. O aluno não estudou, primeiro bimestre, minha época era bimestre, o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, 0, 0, 0. No último, ele se acha que ele vai passar, nunca estudou, vai passar de ano? Não vai, mas a professora pode deixar de dar a prova a ele? Não, ela não pode, ela tem que dar a prova a ele. É lei. Porque ela sabe que ele não vai passar, ele que está iludido, não é? Aí não passa, fica desesperado, por quê e tal. Pô. Aí resolve estuda novamente com mais afinco no próximo ano. Então é assim que funciona. Então continuando mais um pouquinho. Isso. Crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Continuando. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Aqueles desenhos que as crianças gostam de ver, como é que é? Das princesas. Das princesas, da era daquela menina do gelo, Frozen, lembrei. Se no desenho é assim, tu imagina, é bonito que as crianças ficam maravilhadas, imagina lá, né? Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Isso é muito... A gente separou aqui esse trechinho, é absolutamente novo para mim. Olha, o André Luiz, como todos nós, já reencarnou várias vezes. Já passou pelo plano espiritual, de certo já passou por... Talvez até pela colônia Nosso Lar, nós já comentamos isso anteriormente. Parece que ele já veio de lá realmente. Ou se não veio de lá, veio de outra colônia. E como todos nós. Como a Teresa leu nos Mensageiros, os médiuns falidos. Por que ele, quando ele retorna, ele está falando que é um espetáculo absolutamente novo para mim? Porque o tempo nosso encarnado aqui obscurece. A gente fica muito ligado às coisas terrenas e obscurece a nossa mente, a nossa lembrança daquilo do bom e do belo. Fica muito mais difícil. É o véu do esquecimento. Quer comentar? Quero, sim. Então, a gente vai notando que o André Luiz, lá em Nosso Lar, que é uma colônia que existe na periferia do umbral da Terra, lá em Nosso Lar, em cada departamento, mesmo dentro do Nosso Lar, vão mudando a psicosfera. Para a gente lembrar, esse campo da música, ele fica no Ministério da Elevação, que junto com o Ministério da União Divina são ligados às esferas mais superiores. Então, a gente vê o quê? Que cada vez que nós avançamos em espiritualidade, a gente vai conseguir habitar lugares cada vez mais belos, cada vez mais organizados, e à medida em que a gente
vamos dizer assim, recai na nossa espiritualidade, que é no simbolismo bíblico, é a descida de Jerusalém para Jericó. Quando a gente cai o nosso padrão espiritual, a gente, através de André Luiz, e mesmo a obra básica mostra lugares extremamente sombrios, trevosos. Então eu lembrei que no livro Libertação, o André Luiz vai mostrar uma cidade, né, um lugar muito diferente de nosso lar. A descrição que ele faz dessa cidade estranha está no capítulo 4 do livro Libertação. A gente pode confrontar com a beleza que ele está vendo em nosso lar. Quando ele chega nessa colônia, né, lá onde o Gregório é um juiz arbitrário, uma das impressões que ele tem é essa: exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferaram. Animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor. E tem um pedaço aqui que ele fala que o casario, as casas nessa colônia eram todas depredadas, é uma coisa muito feia de se ver. Então aí o que a gente conclui? Que quanto mais o espírito evolui, mais habitações belas e harmoniosas ele vivencia. E quanto mais o espírito se torna inferior espiritualmente falando, ou se conserva inferior, ele vai habitar regiões onde tudo é degradante, tudo é escuro, as plantas são exóticas, ele não tem nem como traduzir, né, todo aquele quadro que ele está vendo. Já em nosso lar, ele consegue já ver a diferença nos ministérios, porque ele está deslumbrado com o que ele está vendo nesse ministério. Então, isso prova que na criação divina, a beleza, a harmonia, elas existem. Nós como somos co-criadores, a gente usa, né, de todo o fluido cósmico universal para botar para fora o que a gente tem dentro. A gente pode fazer até uma comparação com aqui a nossa vida de encarnado, né? A gente às vezes entra em determinados lares que é uma bagunça, que é uma confusão, que é uma sujeira, e outros na mesma rua, às vezes no mesmo quintal. Você vê um cuidado, você vê uma limpeza totalmente diferente. Então, por quê? Porque nós somos co-criadores e a gente bota para fora aquilo que tem por dentro. Então, no Ministério da Elevação, o próprio nome já diz, quem mora lá no Ministério da Elevação são espíritos elevados. Então, o André Luiz está deslumbrado aqui com o que ele está vendo, né? Ele fala, luzes de indescritível beleza, né? Onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro contos de fada, fontes luminosas. Quem tiver interesse, existe uma menina chamada Akiane, agora ela é uma moça, mas desde os 6, 5 anos ela começou a pintar e são paisagens que ela diz que é do mundo espiritual, são quadros belíssimos. Belíssimos, belíssimos, né? Provavelmente de algum lugar que ela habitava antes de reencarnar e ainda continua ligado, né? Então, é Akiane o nome dela. Mas estamos terminando. Mais um programa, né? Conseguimos pelo menos, né, fazer 2 parágrafos. Já. Mas lembrando que isso é estudar, não é só ler, não é? Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho. Um abraço e a paz de Jesus a todos. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.